Crônicas do Amanhecer por Feijão, de 3 de outubro. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. O que uma pessoa normalmente entende por um milagre? Luiz Felipe Pondé escreveu para a Folha de São Paulo dia 12/06. Você acredita em milagres? O que uma pessoa normalmente entende por uma pergunta como essa? O que seria um milagre? Suponho que logo vem à mente a ideia de suspensão das leis da natureza. Abrir as águas do Mar Vermelho, a cura de cegos, trazer Lázaro de volta à vida. Esses são exemplos clássicos de milagres que todo mundo, com uma educação bíblica mínima, conhece. Mas, existem formas de milagres mais recentes, que fazem parte do repertório popular, como, por exemplo, cirurgias espirituais. Neste caso, a terminologia já apresenta a contaminação pela linguagem científica do senso comum. Para se canonizar alguém, a Igreja Católica investiga a reputação de santidade do candidato. Como parte desse processo, investiga-se se o dito de fato fez os milagres que a população comum diz que ele fez. A tentativa de explicar o suposto milagre por meio de algum procedimento científico é parte desse processo. Eis a tarefa do advogado do diabo. O reconhecimento oficial por parte da Igreja Católica do milagre necessário para a canonização do candidato faz parte daquilo que em estudos da religião se conhece como o poder institucional sobre a dimensão do sobrenatural. Na Antiguidade Tardia e ao longo da Idade Média, a Igreja Católica combateu toda forma de crença na manifestação do sobrenatural bárbaro ou pagão a fim de que ela instaurasse a ordem do sobrenatural europeu sob seu comando. Toda hierarquia institucional de uma religião busca esse poder oficial sobre eventos ditos sobrenaturais. Há também uma concepção de milagre mais sofisticada, no sentido de demandar um repertório filosófico ou teológico mais robusto. Esta concepção, na filosofia do século XX, está intimamente associado a alguns filósofos judeus. Leo Strauss, 1899-1973, filósofo alemão radicado nos Estados Unidos, chamou a atenção para o fato de que o hebraico bíblico nunca teve palavra para designar aquilo que os gregos chamavam de physis, a natureza com suas leis e mistérios a serem domados pela versão prometeica do conhecimento acerca da natureza. Strauss vai dizer que, uma vez que não há natureza na Bíblia, isso implica que o ser é sustentado o tempo todo pela vontade de Deus. Seu coração a bater, o sol a brilhar, a terra a girar. Portanto, tudo é milagre retirado do nada. Franz Rosenzweig, 1866-1929, filósofo alemão, definia a existência de tudo, como estando entre um milagre e um mistério, e que uma vida é uma aventura entre a contingência e a vontade de Deus. Portanto, o milagre perpassa também o ser, e não um conjunto de regras universais. Tudo que existe é milagre. Em A Gênese, Allan Kardec esclarece que na sua acepção etimológica, a palavra milagre, de miraculum, significa prodígio, maravilha, coisa extraordinária. A Academia definiu assim: um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Na acepção usual, essa palavra perdeu, como tantas outras, a significação primitiva. De geral que era, tornou-se de acepção restrita. No entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural, no sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Tal é, com efeito, a sua acepção vulgar, que se tornou o sentido próprio, de modo que só por comparação e por metáfora se aplica às circunstâncias ordinárias da vida.
Uma das características dos milagres propriamente ditos é o fato de ser inexplicável, realizando-se, por isso mesmo, com exclusão das leis naturais. E tanto essa é a ideia que se lhe associa que, se um fato miraculoso vem encontrar explicação, se diz que já não constitui milagre, por mais surpreendente que seja. O que, para a Igreja, confere valor aos milagres é justamente a origem sobrenatural deles e a impossibilidade de serem explicados. Firmou-se também sobre esse ponto que toda assimilação dos milagres aos fenômenos da natureza constitui para ela uma heresia, um atentado contra a fé, tanto assim que excomungou e até queimou muita gente por não ter querido crer em certos milagres. Outro caráter do milagre é o fato de ser insólito, isolado, excepcional. Logo que um fenômeno se reproduz, quer espontânea, quer voluntariamente, é que está submetido a uma lei, desde então, seja ou não conhecida a lei, não pode ser um milagre. Os séculos de ignorância foram fecundos em milagres, porque se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. À medida que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringindo, mas como a ciência ainda não havia explorado todo o campo da natureza, larga parte dele ficou reservada para o maravilhoso. Expulso do domínio da materialidade pela ciência, o maravilhoso se encastelou no da espiritualidade, no qual encontrou o seu último refúgio. O Espiritismo, ao demonstrar que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que incessantemente atua em concorrência com a força material, faz que voltem ao âmbito dos efeitos naturais os que dele haviam saído, porque, como os outros, tais efeitos também se acham sujeitos a leis. Se for expulso da espiritualidade, o maravilhoso já não terá razão de ser e só então se poderá dizer que passou o tempo dos milagres. Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de outubro de 2022.